Olá pessoal, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você que nos acompanha. Deus seja louvado pela ocasião e pela oportunidade que nos dá de meditarmos na sua palavra em assuntos tão relevantes, especialmente quando olhamos o mundo ao nosso redor e vemos que os tempos realmente são sombrios, difíceis, como diz o apóstolo Paulo. Nós vamos estudar um assunto muito relevante chamado liberdade bíblica versus liberdade subversiva. E eu gostaria de convidar você, antes de abrirmos a palavra do Senhor, a fechar os olhos, aí mesmo de onde você está, e falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra. Esse livro é poderoso, esse livro é atual. Esse livro é santo, nos orienta, nos instrui, nos conforta, nos disciplina e nos dê poder para vivermos nessa época de caos como aqui estamos vivendo. Eu peço perdão pelos meus pecados, reconhecendo as minhas limitações, as minhas falhas, os meus defeitos, e peço que o Espírito Santo me use para a Tua glória e para a edificação de todos aqueles que acompanham esta mensagem. Que o Senhor nos eleve através do estudo da Tua palavra e nos abençoe. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 1 e depois o versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versos 1 e em seguida o versículo 13. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora, o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele estava na cidade de Corinto, fazendo a sua terceira e última viagem missionária. Pouco tempo depois, no entanto, de semear e plantar igrejas na região da Galácia, uma antiga província do Império Romano, essas igrejas foram invadidas por falsos mestres judaizantes. E o problema é que esse grupo de pessoas ensinava que somente a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles acreditavam que além da fé, além da graça do nosso Deus, era necessário acrescentar uma série de outras coisas, tradições judaicas, cerimônias, ritos, entre os quais estava principalmente a questão da circuncisão. Então, já no nascimento da igreja, já nos primeiros anos da igreja cristã, nós temos aqui um problema, uma grave heresia no que diz respeito ao tema da salvação. Pessoas que ensinavam que somente a fé no Senhor Jesus não era suficiente para a salvação. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo vai desenvolver nas suas epístolas, não apenas no livro de Gálatas, o tema da liberdade cristã. E então é curioso você voltar para os versos que lemos no início da mensagem e perceber que há uma dinâmica ali, onde nos 2 versículos o apóstolo Paulo primeiro faz uma declaração para em seguida fazer uma advertência. Veja, por exemplo, no versículo 1, onde ele diz para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Paulo aqui está declarando que o Evangelho te liberta. O Evangelho liberta você. O próprio conteúdo do Evangelho traz intrínseco a ele o tema da liberdade. Em Cristo nós somos livres, verdadeiramente livres, como foi dito há pouco aqui na palestra ministrada pela Nayara. Porém, embora o verso pareça inclusive redundante, porque Paulo fala aquilo que é óbvio. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Mas por que a redundância? Porque o apóstolo repete e enfatiza a importância de que em Cristo nós somos libertos, por causa da advertência que ele fará na sequência contra o legalismo, ao dizer o seguinte: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: Gálatas, vocês estão loucos, vocês estão insanos. O evangelho da graça, da misericórdia, da fé, libertou vocês, libertou-os do jugo da escravidão do pecado, libertou-os da escravidão dos ídolos que vocês veneravam. O evangelho deu liberdade a vocês das paixões da carne. No entanto, uma vez libertos de tudo isso, vocês estão caindo num outro jugo de escravidão, que é a escravidão judaizante. E queridos, embora não seja sobre esta advertência de Paulo que nos delongaremos um pouco mais aqui, nós ainda lidamos com o problema do legalismo até hoje no seio da igreja. E como o tempo nos é curto, não podemos aqui ocupar muito falando sobre exemplos, mas existem vários exemplos que evidenciam o problema do legalismo ainda no seio da igreja cristã e até mesmo adventista em nossa época. Eu vi, inclusive, recentemente, o pastor Michelson Borges publicou uma foto nas redes sociais simples com a sua família, celebrando o aniversário da sua filha. E aí algumas pessoas começaram a criticá-lo pelo fato de estar num ambiente que supostamente não era cristão, era uma simples lanchonete, e pessoas imaginando e conjecturando que o pastor Michelson estaria ali comendo hambúrguer de carne e etc. Enfim, quem vos fala aqui é alguém que vive a reforma de saúde, mas é preciso ter muito cuidado para não transformar conteúdos positivos do evangelho em questões de legalismo e de pontos de salvação, como o apóstolo está sugerindo aqui. Porém, no versículo 13, Paulo agora vai seguir fazendo uma nova declaração e em seguida uma advertência. A declaração que ele faz é: irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, mais uma vez, Paulo deixa claro que a liberdade bíblica é um convite proporcionado pelas boas novas do Evangelho. É como se Jesus, ao se dirigir àquela mulher adúltera, ao dizer vá e não peques mais, em outras palavras, o que ele estava dizendo é: vá e seja livre, porque esta é a mensagem propriamente dita do Evangelho. Porém, preocupado com outro extremo, Paulo vai advertir os cristãos dizendo o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E agora Paulo faz uma advertência contra o liberalismo, que é um outro problema da igreja. Pessoas que acreditam que porque eu sou liberto pelo Evangelho, porque eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou livre no sentido de que tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha vida, e Deus tem o dever de me levar para o céu vivendo ainda dessa maneira. Por isso Paulo, não dá tempo de lermos aqui, na sequência do próprio capítulo 5 de Gálatas, vai enumerar uma série de paixões da carne, entre as quais eu destaco apenas as primeiras aqui, onde ele diz a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem, que são pecados presentes na nossa geração, onde nós temos até pessoas no seio da nossa igreja tentando perverter a liberdade do Evangelho, dando a entender que porque Jesus nos ama, porque Deus é um Deus gracioso, então ele precisa aceitar sexo antes do casamento, a prática homossexual e etc. Então Paulo vai dizer: tenha muito cuidado com o legalismo, que priva você da liberdade do Evangelho, e ao mesmo tempo cuidado com o liberalismo, que o faz viver um Evangelho libertino e não a liberdade genuína que a Bíblia nos ensina. Bom, feita essa introdução, eu ainda gostaria de dizer que o assunto da liberdade não é um assunto apenas discutido pelo apóstolo Paulo. O tema da liberdade é um tema que está em toda a Bíblia.
O próprio Paulo, inclusive, em outra das suas cartas, vai dizer que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O que me leva a concluir que onde a liberdade do Evangelho não é vivida em sua plenitude, o Espírito de Deus não habita ali. Ou seja, se uma pessoa vive uma vida legalista ou uma vida liberal, significa que o Espírito de Deus não habita nela. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Outro texto bíblico, esse ainda mais enfático e proferido pelo próprio Senhor Jesus, que aponta a relevância bíblica do tema da liberdade, é um que foi apropriado, inclusive, numa campanha eleitoral há poucos anos, mas que nada tem a ver com libertação política, e esse é outro problema que precisamos mencionar aqui. Não é Lula que nos liberta, não é Bolsonaro que nos liberta, tampouco é uma terceira via que nos libertará. Nós precisamos entender o que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade que liberta o cristão, que liberta o crente, é a única e verdadeira, genuína liberdade proposta pelo Evangelho, pelas boas novas da palavra de Deus. Bom, eu ainda diria que o tema da liberdade não é um tema que interessa só a cristãos, é um tema também importante para o mundo aí fora. Os séculos que vivemos, o mundo para fora das portas da igreja também se preocupa com a pauta da liberdade. E aqui eu trago apenas um exemplo para vocês, de Thomas Jefferson, um dos Foundation Fathers. Ele foi redator, inclusive, da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, junto com outros como John Adams, Benjamin Franklin e outros. E já nos primeiros parágrafos desta declaração, eles disseram: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar você de ter esses direitos, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Você percebe que esse é um tema belíssimo. É um assunto que importa tanto a religiosos como não religiosos. A pauta da liberdade é uma pauta extremamente fundamental para a vida de qualquer ser humano no planeta Terra, principalmente religiosos. E, portanto, nós vamos, antes de explicar a você qual é a visão bíblica de liberdade, abrir um longo parênteses. Porque eu preciso que você compreenda qual é a visão predominante na época que nós vivemos. O que as pessoas hoje acreditam sobre liberdade. Então a gente vai abrir esse parênteses para compreender a visão secular atual de liberdade contemporânea e em seguida veremos o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Sendo assim, o primeiro exemplo que quero mostrar a vocês é de uma entrevista feita pela jornalista Leda Nagli no ano de 2017 com o ex-deputado federal Jean Willis, onde ela perguntou a ele o que ele faria se soubesse a data do fim do mundo, ao que então ele respondeu: eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que não usei por ilicitude e faria muito sexo com todo mundo que quisesse transar comigo. Eu ia transar muito antes do mundo acabar, muito beijo, muito amor e muita coisa. Parece um exemplo meio grotesco, né? Uma coisa meio exagerada, e de fato o é. Mas eu trago este exemplo aqui, porque estamos falando de um ex-deputado federal, que representa a sociedade nas câmaras legislativas do nosso país, dando a entender que a sua conotação de liberdade é de que, se eu sou verdadeiramente livre, eu tenho o direito de fazer o que quiser, como quiser, quando quiser e do jeito que quiser com a minha vida. Esta é a visão predominante de liberdade na cabeça da maioria, principalmente de jovens da nossa sociedade hoje. É uma liberdade sem nenhum tipo de restrições. Um estudioso cristão norte-americano chamado Charles Colson, no livro E Agora Como Viveremos, diz: vivemos numa época em que a liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre.
Não importa o que escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. Você percebe que ele chega mesmo à conclusão que eu acabei de apresentar a você? Parece que uma pessoa hoje só se sente livre e digna de fato se ela tem a opção ou a liberdade, como disse há pouco, de fazer o que bem entender com a sua vida. Inclusive jovens hoje, não vem a hora de alcançar a sua maioridade para saírem de um suposto jugo opressor do pai e da mãe dentro de casa, porque não gostam de se sujeitar a regras, a padrões, a leis que são determinadas pelo pai e pela mãe dentro do lar, e isso reverbera também dentro da igreja. Então nós temos aqui uma visão contemporânea sobre o tema da liberdade. O problema é que este assunto chegou onde chegou, porque a pauta já era discutida há muito tempo. Por exemplo, no ano de 1974, os artistas normalmente são aqueles que influenciam a sociedade por meio de poesia, de filosofia, de metáforas e etc. E Raul Seixas, na música Sociedade Alternativa, já falava sobre essa visão de liberdade que predomina na sociedade hoje. E em uma das estrofes da sua música, ele dizia: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Você percebe então que temos aqui uma visão de liberdade sem restrições. Você deve ter o direito de fazer o que quiser e o que bem entender com a sua vida, e ninguém jamais pode privá-lo desse direito de ser verdadeiramente livre. A pergunta é: onde surgiu esse conceito de liberdade? E aí nós precisamos voltar um pouquinho na história e irmos à época do Iluminismo e da Revolução Francesa. Iluminismo, que para quem não sabe, foi um movimento filosófico, cultural e intelectual, lá do final do século XVII e também no século XVIII, onde o objetivo dos filósofos desse movimento era romper com o paradigma religioso medieval. Vocês vão lembrar que ao longo da Idade Média, a Igreja Católica também privou as pessoas de entenderem qual é a liberdade bíblica do Evangelho, ensinando um Deus monstruoso, um Deus tirano, onde inclusive na pirâmide medieval a igreja dizia que quem era camponês deveria permanecer camponês, porque Deus quis que fosse dessa maneira. Enquanto a igreja, junto com a nobreza, estava lá no topo da pirâmide, representando 3% apenas da população. Ou seja, o diabo tira o povo de um extremo romano medieval e leva o povo a um outro extremo agora, que é o extremo do iluminismo. Inclusive nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no país, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e que vive elogiando os iluministas, como se o iluminismo fosse o suprassumo daquilo que a sociedade ocidental alcançou, como se a visão iluminista de mundo fosse realmente perfeita, racional, nada mitológica, contra os equívocos praticados e ensinados pela Bíblia. Porém, o iluminismo influenciou a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, para quem não se recorda, havia 3 pautas principais, onde na própria bandeira da França, até os dias de hoje, naquelas 3 cores que pintam a bandeira da França, o vermelho, o branco e o azul, estão representadas as 3 pautas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o tema da liberdade era a pauta central da Revolução. E a pergunta é: qual foi a visão revolucionária francesa de liberdade? Será que era uma visão correta, alinhada com a Bíblia? Eu quero compartilhar com vocês o que diz um historiador chamado Christopher Dawson sobre o que acontecia na Revolução. E ele afirma: como o cristianismo, o novo culto, era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Você percebe que esse historiador, ele
identifica algo de religioso na própria Revolução Francesa, onde eles substituem a visão bíblica de liberdade, ou mesmo a visão distorcida, católico-romana de liberdade, por uma visão agora do ser humano ser livre através da sua razão. Ou seja, é o homem agora que é colocado no centro. É a razão humana agora que é idolatrada e exaltada, não mais a Bíblia. A Bíblia é um livro obsoleto, um livro retrógrado, um livro mitológico, antigo. E agora o homem, pela sua razão, por suas capacidades interiores, por sua cognição, vai levar a raça humana à verdadeira compreensão plena de liberdade. O problema é que quando você analisa o que aconteceu na Revolução Francesa, foi um verdadeiro banho de sangue. Não dá tempo da gente contar a história toda aqui. Mas eu quero me deter em um dos principais filósofos da Revolução, que é o Jean-Jacques Rousseau, e mostrar a vocês que ele foi aquele que rompeu com uma visão de natureza humana ensinada pela Bíblia e pelo mundo ocidental até aquele momento. E que esta visão proposta por Jean-Jacques Rousseau no livro O Contrato Social é aquela que vai moldar a sociedade e levar-nos aos problemas sociais que vemos acontecer nos dias de hoje. E ele vai dizer assim: o homem, o ser humano, a mulher, a humanidade nasce livre, porém, em todos os lugares está acorrentado. Se você não entendeu, o que ele está dizendo aqui é que eu, você, nós somos naturalmente bons. A nossa natureza é boa. A natureza humana é pura, nós nascemos puros, nascemos em perfeição, nascemos em santidade, mas é a sociedade ao nosso redor que nos corrompe. A título de exemplo, eu acho que você vai lembrar que recentemente teve um caso muito famoso no nosso país, onde o tal do Lázaro Barbosa estava tirando a paz de pessoas que viviam lá na região do Goiás, Brasília e as intermediações. Era um psicopata, um megalomaníaco, um homem que estava provocando o medo em todas as pessoas, principalmente que viviam na região do campo. E aí ele foi, depois de muitos dias de perseguição, morto pela polícia. Mas aí algumas pessoas nas redes sociais começaram a problematizar a morte do Lázaro, dizendo assim: ele, na realidade, era uma vítima da sociedade. Sabe de onde vem essa visão? Essa visão que nega que o ser humano é intrinsecamente mau, é naturalmente mau, que a maldade está dentro de mim e dentro de você. Essa visão que nega o que Davi, inclusive, diz no livro de Salmos: em pecado me concebeu a minha mãe. Essa visão que nega que a Bíblia, no livro de Efésios, diz que eu sou filho da ira de Deus por natureza. Olha só que coisa. Jean-Jacques Rousseau, influenciando a sociedade hoje, fazendo com que as pessoas olhem para o Lázaro como uma vítima da sociedade e não como um homem mau, intrinsecamente mau. Porque a maldade está dentro de nós, se nós não somos libertos pelo Evangelho. E aí, querido, sabe onde isso vai nos levar? É aqui que eu quero me deter um pouco mais para você entender os problemas que ocorrem hoje na sociedade. O Charles Colson, analisando a visão de Rousseau, vai fazer a seguinte afirmação: ele, Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. E se você ainda não entendeu onde isso vai nos levar, a Nancy Pearcey, no livro Verdade Absoluta, que é um livro espetacular, eu tenho recomendado esse livro com entusiasmo para as pessoas. Ela diz: para Rousseau, as relações de fato opressivas eram as relações pessoais, como casamento, família, igreja e local de trabalho. Conclusão: se Rousseau diz o homem nasce livre, mas a sociedade é quem corrompe o ser humano, e entenda por sociedade família, casamento, igreja e etc., então nós temos que destruir a família, a igreja, o casamento e a sociedade para libertar verdadeiramente o ser humano. Será que isso está acontecendo na nossa sociedade?
É exatamente o que vemos se cumprir na nossa geração. Eu não sei se você pensava que tudo isso era obra do acaso, era coisas aleatórias. Não, queridos. Existem filósofos, existem pessoas que, maquinadas ou usadas pelo maligno, estão propondo uma visão de mundo contrária à palavra de Deus. E sabe o que mais me assusta? É vermos cristãos abraçando coisas horrendas, como as ideologias propostas por pessoas como a que vemos aqui. Destruição das instituições que a Bíblia inclusive estabeleceu para a libertação do ser humano. E aí, o problema é que ao invés do que as pessoas pensam, que quando eu me liberto da igreja, me liberto da família, me liberto do casamento e sou livre verdadeiramente na visão do mundo, diferente do que muitos pensam, na realidade existem algumas correntes de ética, entre aspas, que predominam em nossa geração. Isso daqui é fruto de um estudo de um pastor adventista, chamado esse quadro aí, é o doutor Carlos Flávio Teixeira, talvez hoje o teólogo da igreja, o maior especialista nessa área que estamos tratando aqui. E de todas as correntes que estão ali, eu destaco o situacionismo, ou seja, são pessoas que ao fugirem da visão bíblica de liberdade, elas na realidade vivem ou são escravas das circunstâncias, porque são as circunstâncias que definem a ética dessas pessoas. Um outro problema é o hedonismo, a busca pelo prazer é o que define a ética. Se você está feliz, é isso que importa. Um outro, e esse talvez seja um dos mais recorrentes em nossa geração, é o emocionalismo, onde o argumento do amor define a ética. Inclusive tem um grupo adventistas, eu me recuso de chamar de adventista, eles se autodenominam subversivos, que usam muito esse argumento, dizendo que nós temos que amar o próximo, e porque Jesus diz que devemos amar o próximo, mas se Paulo fala, por outro lado, que a prática homossexual é pecado, então eu rejeito o que Paulo falou e fico com o que Jesus diz, porque o amor, que na realidade é um mero sentimentalismo, é o grande mandamento, o amor na visão desse povo. E aí Ellen White, como não uma filósofa, não uma estudiosa, não uma doutora, uma mestra, não, Ellen White como profetisa de Deus, ela vai lá no cerne do problema e vai identificar o verdadeiro ismo que Satanás usa para conduzir todo esse caldo terrível que predomina em nossa geração. E ela diz assim: o espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo, e Deus não condena. E ela continua: representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu, e grandemente exaltados ali. Eu me lembro inclusive da morte do MC Kevin, muitas pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais o MC Kevin com asas de anjos, auréola na cabeça, recebido por Jesus lá no céu. Por quê? Porque nós temos na sociedade hoje uma visão equivocada de liberdade, que ignora o que esse jovem estava praticando na sacada do hotel, um ato abominável, terrível, diante de Deus e de um ser humano que tenha um mínimo de moralidade, de espiritualidade. E ela continua: assim declara ele, o diabo, o espiritismo, a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é o vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo, ou seja, o que eu quero, o que me satisfaz, o que me faz feliz, é a lei mais elevada. A libertinagem é liberdade, e o que o homem é, e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Bom, entendendo essa parte, eu quero voltar a questões práticas para vocês. Como é que essa visão de liberdade tem afetado a sociedade? E aí o primeiro exemplo que eu trago é o Felipe Neto. Felipe Neto, que tem influenciado milhões de jovens, adolescentes e crianças do nosso país, inclusive da nossa igreja. Eu me assusto, inclusive, insto você, pai e mãe, a que tenha muito cuidado com o que o seu filho tem feito nas redes sociais.
Porque as redes sociais hoje é um ambiente que tem destruído a vida de muitos jovens, muitos adolescentes e muitas crianças. Eu me lembro inclusive de um dado do Augusto Cury, onde ele diz que crianças hoje com 6, 7 anos de idade têm mais informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Agora imagina você, crianças sem maturidade, crianças sem experiência de vida, submetidas a todo tipo de lixo que são lançados nas redes sociais, sem conseguir distinguir ou separar o santo e o profano. E aí está o Felipe Neto, como exemplo, num vídeo que ele publicou no ano de 2016, chamado Felipe Neto é ateu, e ele disse assim, veja, eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma, lindo, que bom que existiu. Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e o que não fazer. Eu quase vejo Satanás falando pela boca do Felipe Neto, principalmente para quem leu aqui já o livro Patriarcas e Profetas, onde Ellen White cita o problema da rebelião de Lúcifer lá no céu. É praticamente a mesma coisa que vemos o Felipe Neto dizer aqui, ou seja, eu não preciso de lei. Eu não preciso desse livro aqui. Esse livro é velho, é retrógrado, não é um livro de verdades absolutas, como veremos no último seminário aqui, que tem pastores hoje até dizendo coisas dessa natureza. Terrível, queridos, o que vemos acontecer. Então a visão de liberdade hoje é uma visão tão libertina, tão irrestrita, que indivíduos chegam ao ponto de dizer que não precisam de padrão. Ou seja, eu sou o próprio padrão que defino o que é certo e o que não é certo na minha vida. Um segundo exemplo, eu não cheguei a acompanhar, não pude acompanhar a palestra da Maiara, não sei se ela tocou nesse tópico aqui, imagino que sim, mas feministas gostam muito de usar essa frase e que se tornou um clichê social praticamente. Meu corpo, minhas regras. E nessa frase está ali implícito a ideia de que quem manda na minha vida sou eu. Eu sou autônomo para fazer o que eu quiser com a minha vida. Deus não tem que ditar nenhuma regra sobre o que eu devo e não devo fazer no meu corpo, porque afinal, meu corpo, minhas regras. Vocês percebem que a visão russoniana de liberdade tem levado a raça humana para uma vida completamente libertina, que não é a visão bíblica de liberdade, veremos já na sequência. Um último exemplo do mundo aí fora, que é um outro tópico que tem me preocupado e preocupado muitos religiosos e que inclusive já tem iniciado algum tipo de perseguição contra a igreja, é a questão da ideologia de gênero. E aqui no Brasil, no interior do Pernambuco, uma jovem de 18 anos engravidou e disse que criaria o filho sem gênero. Agora eu quero que você preste atenção no argumento que ela utiliza e veja se a sociedade não está bebendo daquela visão de liberdade proposta por Rousseau e por outros que comentamos aqui. Veja, não impomos nada. Ele, o bebê, é um menino imposto pela sociedade, ou seja, não é pela natureza. Não é a biologia que determina se você é um macho ou uma fêmea. Não é mais a Bíblia que serve de padrão para dizer que se você nasceu com uma genitália masculina, você é homem. Se você nasceu com uma genitália feminina, você é mulher. Não, isso é coisa antiga. Agora, na visão atual, libertina ou de liberdade, como eles dizem, eu devo ter o direito de escolher o que quero, sexualmente falando. Mas, se mais à frente, ele, o bebê, decidir que não é menino, parece que é uma simples questão de escolha, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. Bom, mas será que isso tem influenciado a igreja? E demais, eu só quero trazer 2 exemplos aqui para vocês, porque o tempo não nos permite nos ocuparmos com muitos exemplos, mas tem muita coisa acontecendo. Inclusive essa semana eu vi, semana passada acho que foi semana passada, uma página que se autodenomina adventista dizendo que masturbação não é pecado, que inclusive porque a ciência fala, faz bem para a saúde. Aí aqui nós temos um exemplo de um líder jovem, bastante influente na nossa igreja,
onde numa vigília, ele falando, discorrendo aos jovens sobre a visão supostamente bíblica de liberdade, de novo nascimento, ele vai dizer assim: na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E aqui está a pergunta-chave: e quem é que determina o que convém e o que não convém? Com 20 anos de idade, eu achava que era a igreja, ou seja, a igreja não tem mais direito de dizer o que é certo e errado. Achava que se abrir um manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está colocando em xeque a liderança da igreja, o manual da igreja, o dom profético de Ellen White, sugerindo que tudo isso aí não deve ser consultado como prioridade para um jovem inexperiente saber o que convém e o que não convém para a sua vida. E ele conclui: com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem, ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. Parece bonito o discurso, mas ele é dicotômico, como se Cristo e o Evangelho não se harmonizassem com a igreja, a liderança, o manual e Ellen White. Esse é o problema aqui. E aí ele conclui: e quem é que determina o que convém e o que não convém? Resposta: eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Terrível, não é? Terrível. Muito subjetivo. Como eu saberei, sem nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de regra, proposta por pessoas de experiência, pelo dom profético de Ellen White, ou por sua própria igreja, porque eu não estou aqui sugerindo que a nossa igreja não tenha orientação para determinar o que é certo e o que é errado na nossa vida, muito pelo contrário, embora a despeito de existir rebeldes dentro da igreja, essa igreja é de Deus, essa igreja foi levantada por Deus, essa igreja tem regras bíblicas que foram orientadas por Ele. As nossas crenças fundamentais são pautadas na Bíblia e eu louvo a Deus pelos homens e mulheres de Deus que existem hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças a Deus que no meio de alguns rebeldes que existem na igreja, nós temos bons exemplos a serem seguidos nessa igreja também. Muitos bons exemplos. Inclusive, comentei um pouco sobre isso nessa semana lá na minha página nas redes sociais. Ellen White, indo na contramão daquilo que foi sugerido por esse líder, ela diz: fui instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham o seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. Isso é uma ideia satânica, não uma ideia bíblica. Sim, jovem, preste atenção no que eu vou te dizer. Ouça o pastor da sua igreja, ouça a liderança da sua igreja, busque orientação do seu pai e da sua mãe, respeite as autoridades da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lógico, aquelas que estão em harmonia com as doutrinas dessa igreja, com o estilo de vida dessa igreja, com aquilo que está proposto por essa igreja. Você conhece pastores, homens de Deus, que inclusive alguns deles estão aqui, nesse congresso, não exatamente fisicamente, mas contribuindo, pastor Jimmy, pastor Eleazar Domini, outros pastores, nós temos muitos aí, como eu mencionei, pastor Adolfo Soares, pastor Gilson, enfim, são muitos pastores, muitos líderes também de igrejas que eu não conheço todos, mas que são homens e mulheres de Deus, dignos de serem respeitados por nós jovens, na nossa inexperiência. E aí, vou passar isso daqui. Esse é um outro problema que foi proposto também por essa página e por esses chamados adventistas subversivos que estão indo na contramão da visão bíblica de liberdade, sugerindo aqui que, como a nossa cultura hoje, na nossa cultura é normal praticar sexo antes do casamento, então nós hoje devemos nos curvar diante dessa pauta. E aí aqui, acho que foi, eu não lembro se foi 2018, 2019 que eles publicaram esse post de um outro pastor que nem adventista o é, mas no final ele aconselha os jovens da seguinte maneira: se consegue segurar a onda e não transar antes de se casar, aqui no caso,
certamente escolheu o melhor caminho, mas se não consegue e ambos, os namorados, concordarem em ter relações de maneira responsável, não vejo por que condená-los. É a visão de liberdade equivocada afetando os cristãos em nossa geração. E aí o doutor Carlos Flávio Teixeira chega à seguinte conclusão. Ele vai dizer que nós vivemos hoje um problema gravíssimo, que ele considera ser uma crise de liberdade. E ele diz que é uma crise no âmbito da autoridade, que ele vai definir como dificuldade de aceitar e obedecer à autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família, do Estado e de outras instituições. Será que isso tem acontecido hoje? Demais. Jovens que não respeitam mais pai e mãe. Dentro da igreja, então, nem se fale. Não respeita-se mais ancião, diácono, pastor. E uma crise de valores, que é uma dificuldade de definir e ser fiel a valores éticos, morais, inclusive dificuldade de aceitar valores legados por gerações passadas. E aí, para a gente fechar o parênteses longo que eu disse que abriria, e voltarmos ao que nos interessa, o que a Bíblia diz sobre o assunto da liberdade? Qual é a visão bíblica de liberdade? Porque o problema que vivemos hoje é um problema no âmbito da cosmovisão. Qual é a sua visão de mundo? Você é um cristão feminista? Um cristão Black Lives Matter? Ou Black Lives Matter? Você é um cristão antifa? Um marxista? Ou ainda muitos hoje também, eu tenho me assombrado com isso, um cristão bolsonarista? Qual é a sua visão de mundo? Se a Bíblia não é suficiente para determinar a maneira como você enxerga o mundo, você tem um problema na sua cosmovisão. E a pergunta então é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre o tema da liberdade? Vamos contrastar. Por que ser livre? Na visão revolucionária, russoniana, subversiva, porque a sociedade nos escraviza. Na visão bíblica, Romanos 8,34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí, pelo menos em uma coisa, nós concordamos com a visão revolucionária. Todos somos escravos. Todos somos escravos. O problema começa aqui na segunda questão. Do que ser livre, então, já que eu sou escravo, você é escravo, você que está nos assistindo aí é um escravo ou uma escrava? Do que nós precisamos ser libertos? Na visão de Rousseau, subversiva, revolucionária, das instituições, família, igreja, casamento e etc., dos costumes, das tradições. Essa é a visão de libertação proposta pelos revolucionários. Mas na visão bíblica, em Romanos 6, versículo 8, diz: e uma vez libertados do quê? Do pecado, fostes feitos servos da justiça. Presta atenção. A única e verdadeira escravidão a qual todos nós estamos submetidos é a escravidão do pecado. O problema da sociedade não é o machismo, o problema da sociedade não é o racismo, o problema da sociedade não é a homofobia, o problema da sociedade é o pecado. É isso que diz a Bíblia. O pecado escraviza o ser humano. O pecado distorce a visão de casamento. O pecado distorce a visão de família. O trato que eu devo ter para com o meu próximo é o pecado o problema da sociedade. E o pecado é algo intrínseco à minha própria natureza. Ele corre dentro das minhas veias. Isso é o pecado. Jesus diz lá no livro de Mateus e Marcos que é do coração do homem que fluem toda sorte de maldade, malícia, adultério, fornicação, egoísmo, orgulho e etc. É do coração do homem. A razão pela qual Deus destruiu o mundo antes do dilúvio está definida lá em Gênesis, capítulo 6. Porque todo o desígnio do coração do homem era de contínuo somente o mal. Libertados do pecado. Como ser livres, então? Vamos ao próximo. Na visão revolucionária,
só há uma maneira de eu ser liberto, é através de emancipação social, revolução, luta política ou independência. Daí vem toda sorte de ideologias na nossa sociedade. Então, se o machismo é o problema, é o feminismo que te liberta. Se o racismo é o problema, será o Black Lives Matter. Ou vidas negras importa, como alguns usam aqui. Tem até um cantor da nossa igreja que usa esse título lá no Twitter, para mostrar que ele está comprometido não com a visão bíblica de liberdade, mas com a visão política desse assunto. Problema. E aí, na visão bíblica do tema, que é o texto que lemos no início da mensagem, diz Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? O único agente libertador da sociedade, o único capaz de libertar pessoas do machismo, do feminismo, do racismo, da homofobia. E homofobia não significa que eu devo aceitar a prática homossexual. O problema é que muitos hoje confundem o amor ao próximo com o aceitar e concordar com a prática do pecado. Não, eu posso amar muito bem o homossexual, mas discordar, porque a Bíblia discorda com a prática sexual dele. Então, o único agente libertador genuinamente da sociedade não é Lula, não é Bolsonaro, não é esquerda, direita, não é Moro, não é terceira via. O único libertador da sociedade é Jesus Cristo. E a única bandeira que eu, como crente, devo erguer nesta geração é a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, em nome do Senhor Jesus. É a única e nenhuma outra. E aí, para a gente concluir, para que ser livre? Na visão revolucionária, eles vão dizer que para eu desfrutar de uma vida independente, sem regras, sem restrições, meu corpo, minhas regras, fazendo o que eu sinto, o que eu desejo, e esse é o melhor para mim. Mas na visão bíblica, não. Na visão bíblica de liberdade. Romanos 6, versículo 22. Esse texto é fenomenal, é lindo. Ele diz assim: agora, porém, presta muita atenção nisso aqui. Agora que eu entendi como crente que o meu problema é o pecado, e uma vez que em Cristo Ele me libertou do pecado ao aceitar o Evangelho e Ele como o meu único e total suficiente Salvador, lembra do texto que a Nayara acabou de ler aqui? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Eu acho linda essa passagem, porque ela sugere que há uma visão verdadeira de liberdade, uma visão falsa. Se, pois, o Filho, Jesus, me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Agora, se não for Ele, eu serei falsamente liberto. Então o texto diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Sabe qual que é a palavra servos que Paulo usou aqui no texto? Doulos. Sabe o que significa doulos no grego? Escravo. Aí você deve estar pensando, né? Está doido? Como é possível Jesus me libertar e ao mesmo tempo que Ele me liberta, eu ser transformado em um escravo? O texto segue. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que esse texto nos mostra é que, diferente do que eu penso, na minha vida, eu sempre serei um escravo. A questão é, quem será o servo que vai dirigir a sua vontade? É a ideologia política? É o diabo? É o espiritismo? É o feminismo? Ou é o cristianismo bíblico? Ou é Jesus Cristo? É sobre isso que estamos falando aqui. A quem você servirá? Você se engana se você pensa que praticando coisas que a Bíblia abomina que você é livre. Não. Você é escravo dessas práticas, desses vícios ou dessas ideologias. O ponto central na batalha entre o bem e o mal é a quem eu servirei. Esse é o ponto. E aí eu gosto muito das palavras aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que não é nenhum pastor adventista, tenho várias discordâncias com ele, mas também concordo com algumas coisas. E eu acho brilhante esse parágrafo, onde ele diz, a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite, gozo na santidade. A liberdade cristã
é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. Louvado seja Deus. Meus queridos, ser livre, de acordo com a visão bíblica, é ser livre do pecado para obedecer a Deus e ter alegria nas coisas santas do reino dos céus. É ao invés de você ter prazer numa série que faz você passar noites e noites atravessadas ali, perdendo seu sono, alimentando esse vício, é você ter alegria agora na oração. É você deixar de ter prazer em ler coisas que vão destruir a sua mente e o seu corpo, para fazer você ter prazer agora em ler a palavra de Deus. É essa a liberdade que o Evangelho promete. É pegar um pecador miserável como eu, com uma mente caída, depravada, corrupta, completamente dominada pelo diabo, e ao me converter, o Espírito Santo me regenerar e fazer eu amar aquilo que eu não amava. Amar, honrar o meu pai e a minha mãe. Amar, não furtar. Amar, ser fiel à minha esposa. Em conclusão, ser livre, de acordo com a Bíblia, é ser livre do pecado para viver em obediência à lei de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê o poder para viver a liberdade verdadeira e genuína do Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Bom, nós vamos ter um intervalo agora de 10 minutos e na sequência voltamos para o próximo assunto sobre a questão do racismo e as causas sociais. Que Deus te abençoe.